O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Nova Lima realiza hoje a audiência pública para promover um debate sobre o embarque e desembarque no trecho que comporta BH Shop, destino Jardim Canadá. Seria com o consórcio metropolitano, a Via Ouro e a Secretaria Municipal de Segurança da Prefeitura. Gostaria de registrar a presença da senhora Karina Leliane Teixeira, advogada da Via Ouro. Agradecer a presença do diretor do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Nova Lima, o senhor Rogério Batista, que, diga de passagem, o senhor faz um trabalho brilhante, e o senhor, na minha opinião, é um dos únicos conhecedores realmente do transporte da nossa cidade. Convidamos a todos para, de pé, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, em nome do povo novalimense, declaro aberta a audiência pública para promover o debate. Embarque e desembarque. O vereador Álvaro de Azevedo, vereador José Guedes, vereador Coxinha, vereador Kim do Gás e vereador Fausto justificou os motivos por não estar presente. Eu vou pedir a Rúbia para ler o edital, porque eu esqueci o meu óculos em casa e realmente as letras estão menor do que eu pensava. Aproveitando, o Tiago Tito, ele justificou também por motivos pessoais, e o vereador Zé Guedes eu já tinha anunciado. Boa noite a todos. Edital de convocação de audiência pública sobre o Consórcio Metropolitano de Transporte no município de Nova Lima. Câmara Municipal de Nova Lima, Minas Gerais. A Câmara Municipal de Nova Lima, através de sua presidência, nos termos da Lei Orgânica do município de Nova Lima, vem convocar audiência pública com o objetivo de promover debate sobre o Consórcio Metropolitano de Transporte no município de Nova Lima, que realizar-se-á nos termos deste edital de convocação. Poderão participar dessa audiência pública instituições públicas, autoridades, organizações não governamentais, associações representativas dos vários segmentos da sociedade e demais interessados, observados os termos do regulamento que segue abaixo. A audiência pública, presidida pelo vereador Flávio de Almeida, autor do requerimento, será realizada no dia 6 de dezembro de 2017, quarta-feira, com instalação marcada para as 19 horas no plenário da Casa. A audiência pública terá seus trabalhos iniciados com a indicação pelo vereador Flávio de Almeida, autor do requerimento, dos integrantes da mesa, bem como da designação de um secretário de mesa para que o auxilie nos trabalhos. A participação na audiência pública obedecerá às seguintes regras. Primeiro, a entrega da inscrição do participante para apresentação de sugestões será admitida até às 18 horas e 55 minutos do dia 6 de dezembro de 2017, quarta-feira, no local da realização da audiência pública, que tem endereço no mesmo local.
Segundo, para o bom andamento dos trabalhos, nas manifestações de apoio ou reparação à proposta do anteprojeto ou das sugestões apresentadas, fica vetado o uso de instrumentos acústicos ou de quaisquer meios que conturbem a discussão. Terceiro, a apresentação das sugestões dar-se-á por ordem de inscrição. Quarto, cada pessoa inscrita terá direito a uma única manifestação para apresentação das sugestões ou comentários, que deverá ser realizada em até 5 minutos, na forma do disposto no item 3. Quinto, os interessados deverão apresentar, junto à inscrição, os memoriais da matéria a ser explanada, contendo em destaque o assunto, relatório e conclusão final, para o acompanhamento do vereador Flávio de Almeida, autor do requerimento, bem como dos demais integrantes da mesa. A apresentação deverá ter-se exclusivamente a leitura dos memoriais, não sendo permitida a alteração após a inscrição. Sexto, esgotados os comentários a respeito da sugestão, passar-se-á aos demais inscritos sucessivamente. Sétimo, poderá ocorrer a apresentação de sugestões por pessoa diversa da inscrita antecipadamente, mediante procuração com o devido reconhecimento de firma em cartório. Oitavo, após a apresentação de todos os inscritos, os trabalhos serão encerrados com a comunicação da data de divulgação das sugestões recebidas pelo vereador Flávio de Almeida. Nono, no dia da realização da audiência pública, o horário de encerramento não ultrapassará a 4 horas do horário marcado de seu início. Décimo, casos omissos serão resolvidos pelo vereador Flávio de Almeida e pelos demais integrantes da mesa. Bom, nós temos algumas perguntas que as pessoas fizeram via mensagem, outros não tem como chegar a tempo, por causa do próprio transporte, né? Esse horário de movimento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu gostaria de passar a palavra para a doutora e pedir para que a senhora possa falar para a gente sobre esse processo que existe desse embarque e desembarque, por gentileza. Gostaria de cumprimentar todos os presentes aqui. Muito obrigada, vereador Flávio, pela oportunidade de estar aqui. A Via Ouro ela foi demandada numa ação ordinária pelo consórcio metropolitano, uma ação que foi proposta no ano de 2014. Nós estamos ainda na fase de perícia, mas o que se discute nessa ação é que a Via Ouro estaria cometendo algumas ilegalidades por adentrar a um determinado trecho que não pertence a Nova Lima, mas sim Belo Horizonte, que seria o trecho ali do BH Shopping. Então, o que está sendo discutido nessa ação é exatamente isso que o consórcio metropolitano alega, que a Via Ouro estaria cometendo algumas ilegalidades por adentrar a território que não seria de competência do próprio município. Eu não tenho condições de explanar, tecer maiores comentários acerca da ação, como eu já havia dito, porque a gente está na fase ainda de perícia, e só depois da fase da conclusão da perícia é que a sentença será prolatada. Bom, eu vou passar a palavra para o Rogério. Rogério, o que é que eu acho que o pessoal tem que entender? Eu acho que você tem a propriedade da fala de, se eu não me engano, há 4 anos atrás era em torno de 80 mil passageiros, Fiat Piocó, Jardim Canadá, Alphaville, algo assim. Você acha que hoje, qual que é o número hoje que se essa ação vingar e se o consórcio vencer esse processo, quantas mil pessoas novalimenses vão deixar de embarcar e desembarcar naquele perímetro ali, BH Shopping, em destino de Jardim Canadá? Gente, primeiro, boa noite. Meu nome é Rogério, sou diretor de trânsito da Prefeitura. Eu estou representando aqui o secretário de Segurança, o Ronaldo, que não pôde estar presente, pediu desculpas. O Flávio, é o seguinte, antes da
do consórcio metropolitano ele entrar com essa ação na justiça contra a prefeitura e contra a Via Ouro, né, contra a secretaria contra a prefeitura, porque a gente que deu a ordem de serviço, né, eles alegam que a gente faz uma concorrência desleal com o consórcio metropolitano, né, que faz o transporte metropolitano entre Nova Lima e Belo Horizonte, no a gente embarcar as pessoas ali naquele ponto do BH Shopping, né? Isso se deu a partir daquele momento que foi feita aquela alcinha ali, né, que joga a 356 diretamente naquela vista aérea ali antes da MG30, mas acima do ponto do BH Shopping. Nós continuamos fazendo esse trajeto do ônibus porque a gente entende que a gente está beneficiando, na verdade, o usuário, né? Dá mais oportunidade do usuário usar não só o ônibus metropolitano, como o da Via Ouro, que é uma tarifa mais em conta, né? Mas eles fizeram, antes de entrar com a ação, eles fizeram mandaram 2 ofícios para a gente, o pessoal da CETOP e o próprio sindicato dos transportadores, pedindo que a gente parasse, né, que cancelasse a ordem de serviço, passasse, mas a gente entende que a gente não está cometendo ilegalidade nenhuma. Inclusive, eu citei algumas. Eu não vim preparado o suficiente, porque, na verdade, eu fui avisado bem em cima da hora. Eu tenho essa documentação toda lá, se eu soubesse, eu tinha trazido, né, para citar a lei tudo direitinho. Mas a lei estadual fala mais ou menos o seguinte: para caracterizar que é um transporte metropolitano, ou seja, de um município para o outro, a gente teria que ter um ponto de controle, o PC, em um município e no outro, que não é o que acontece. A gente simplesmente adentra o município de Belo Horizonte, porque não tem outro caminho para chegar ao Jardim Canadá, Alphaville, Água Limpa, né? Igual você sabe. E eles estão questionando 3 linhas nossas, que é o Jardim Canadá, o Alphaville e o Fiat Biocor, né? Eu não tenho esse número também de cabeça, não, de quantas pessoas embarcariam ali no BH Shopping, não, mas é uma quantidade. Mas em 2000 e alguma coisa, eu não lembro, a gente deu uma resposta para o DR, né? Naquela época a gente citou isso em torno de a quantidade de pessoas de 60 mil, eu não lembro, não, meu Flávio. Passageiros, alguma coisa assim. Eu lembro que nós demos uma resposta deles, né? Mas são quantas linhas, por exemplo, da BH Trans que adentram o nosso município? Você lembra? Na verdade, a ação não é da BH Trans contra a prefeitura, contra a Via Ouro e a prefeitura. A ação é do consórcio metropolitano, que a gestão é da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, que é a CETOP, né? Hoje da BH Trans, que adentra o município de Nova Lima, ali na região das 6 pistas ali, que é a Alameda Oscar Niemeyer, Orosímio Nonata e Senador Milton Campos, são 3 linhas, se não me engano. Seria mais ou menos assim, para o pessoal entender, né? Seria se a gente pegasse a empresa Saritu e dissesse para eles assim, se eles vão ficar lá em cima na rodovia na MG30, né? Porque vocês estão adentrando em via municipal. Seria mais ou menos assim, né? Ou esse processo, né? Porque é o seguinte, o consórcio metropolitano, o pessoal aqui chama de Saritu, na verdade, assim, eles podem fazer isso, porque eles são um transporte metropolitano do Estado, né? A concessão do Estado. Então, eles podem passar de um município para o outro, né? Existe restrição realmente de um município fazer o transporte para outro município, mas não é o que a gente faz. A gente pega as pessoas na área central e nos bairros aqui da sede de Nova Lima, transporta ela ali naquela região conurbada, ali na divisa de Belo Horizonte, e para o Jardim Canadá, Alphaville, Água Limpa, né? E por esse motivo a gente passa pela região a gente passa um trecho de Belo Horizonte, bem pequeno, e no mais é rodovia, que é uma rodovia federal, que é a 356, depois a 040. E volta para o território de Nova Lima, já a partir ali da Leroy Merlin ali. Né? Leroy Merlin, que já é divisa, né? Já é divisa de município novamente. Mas assim, o ponto é o seguinte: se a gente fosse também proibir a BH Trans de adentrar naquele trechozinho que eu falei dessas 3 coisas ali, dos hospitais ali, a gente ia obrigar eles a pararem lá no BH Shop, e as pessoas teriam ou que pegar uma segunda condução, o que é um absurdo, ou então subir a pé, que é o que muita gente tem feito hoje, que
trabalha ali na região das 6 pistas, se você for ali no horário de 5 e meia, 6 horas, um monte de gente descendo a pé e nem passeio não tem, né? Porque ali era uma rodovia, né? Um trecho de rodovia, o pessoal desce a pé ali para ir até o BH Shop por causa desse problema de transporte. Rogério, tem algumas perguntas aqui que o pessoal fez as perguntas. O que você achar que você consegue responder, a gente agradece, apesar que eu acho que você consegue responder tudo isso, porque, né, experiência você tem, não é que você seja velho, nada disso não. Tá. Você nem passou dos 40 ainda. É isso. Eu vou usar o óculos do Luiz, gente, mas estou meio sem graça, porque esses óculos coloridos é meio estranho, né, para a gente. Né? Bom, a primeira pergunta é o seguinte: os usuários novalimenses que fazem uso do transporte coletivo do município sofrerão algum prejuízo se as linhas 011, 019 não adentrarem no município de Belo Horizonte, especificamente a região do BH Shop, e passarem pelo distrito de Macacos? A Macacos, a estrada é bastante sinuosa, né? Hoje a gente atende parcialmente lá o distrito de Macacos através da linha Jardins de Petrópolis, né? Que são poucos horários, são 4 horários o dia inteiro, na verdade. Mas a gente atende com micro-ônibus, né? Por ônibus de Jardim Canadá e Alphaville, que são ônibus convencionais, né? Ônibus bem maiores, eles não teriam condição de transitar, pelo menos nesse trecho inicial aqui, que é daquele antiga Cizer ali, para entrar, para ir para Macacos. Tem uma ponte ali, uma ponte em curva, né? Uma ponte com curva. Então, é bem difícil do ônibus transitar ali, e a estrada é bem estreitinha, né? E naquele trecho também de Macacos até a 040, também ela é bem sinuosa e bem estreita. Né? E aí o percurso também ia ficar mais longo, e a gente ia deixar de atender o pessoal que está querendo naquela região do Vila da Serra ali, né? Que eles têm a opção, além do Fiat Biocor, de pegarem o Alphaville e o Jardim Canadá também. Entendi. Flávio, eu queria informar também o seguinte: a gente está em andamento, a gente já teve uma reunião com o Célio Bousada, que é o presidente da BH Trans, né? Nessa reunião estava presente o prefeito Vitor Penido, o Ronaldo, que é o secretário de Segurança, eu também, e o secretário de Obras, o Renato. Estava o Célio Bousada e o Max. O Max é até de Nova Lima, não sei se você conhece ele. Conheço. Mora aqui no Matador. E a gente está tentando, junto à BH Trans, a gente fazer um convênio, formalizar um convênio só de transporte só nessa área conurbada ali, que seria a Alameda Oscar Niemeyer, Orosimo Nonato, senador Milton Campos, e de Belo Horizonte seria a jornalista Djalma Franco e a Luiz Paulo Franco, que é aquela do BH Shop. Entendi. Né? Mas aí está em discussão ainda para a gente tentar formalizar um convênio que aí vai nos possibilitar passar no território ali sem a contestação do pessoal do consórcio metropolitano. Entendi. Quer fazer mais alguma colocação? Pode ficar à vontade, tá? Não. Aqui. A quarta pergunta é o seguinte, eu acho que ela já está em cima, mas vamos fazer ela também. Há alguma região do distrito de Macacos que poderia colocar em risco a segurança dos passageiros, novalimense, se houver mudança na rota? Já respondeu, né? A quinta, as ruas, estradas e avenidas do distrito de Macacos são seguras? Há algum trecho no distrito de Macacos que a via pública não comporta 2 veículos passarem ao mesmo tempo? E em lados opostos, ou seja, há algum trecho no distrito de Macacos que será possível a passagem tão somente de um único veículo apenas? Depende, porque é o seguinte, hoje o trânsito ali, o tráfego ali não é muito alto não, né? Mas assim, 2 veículos de grande porte, realmente tem alguns trechos lá que não passam os 2 ao mesmo tempo não, né? Agora, veículo de passeio, tranquilo, um ônibus e um veículo de passeio consegue passar, na maioria dos trechos. Aos finais de semana, feriados ou festas em Macacos, vamos para os finais de semana, né? Uma viagem de 1 hora, ela iria
ficar... Ela iria se tornar Demora quanto umas tempo? 2 horas. Então, uma viagem de um ônibus que leva 1 hora daqui ao Alphaville vai ficar agarrado em Macacos, Vai. mais ou menos 1 hora para tentando passar. Com certeza. Que é isso que a aviação Santa Fé hoje sofre lá, né? É. Então já foi respondido também. Se as linhas 011 e 019 passarem pelo Distrito de Macacos, haverá algum impacto no tempo médio gastos pelos usuários novalimenses e que adentram nos coletivos na rodoviária do município com destino ao Alphaville e Jardim Canadá? Se sim, qual o tempo médio que os usuários novalimenses gastarão até chegar ao seu destino? Você já acabou de responder. Na verdade, é o que a Karina falou aqui, o juiz ele colocou um perito, né, para responder essas questões aí, então ele fez uma perícia e na perícia dele ele colocou que vai aumentar em muito tempo, né? Eu não lembro o tempo exato não, mas ele especificou bem na perícia que ele fez, que mandou para o juiz. Na verdade, o perito ele manifestou o seguinte, que quem vai sofrer todo esse impacto, caso a demanda seja julgada procedente, vai ser a própria população. O usuário que vai sair perdendo, com certeza. Em relação não só ao tempo médio, que poderá alterar de forma considerável, uma pessoa que sai do trabalho ou vai para o trabalho, então o tempo médio gasto da viagem vai ficar maior, então vai ter todo um desgaste. E podendo ocorrer ainda de alguns usuários terem que ter ter acesso a mais de um coletivo para chegar ao seu destino final. Então, por exemplo, pode ocorrer de hoje a um usuário utilizar um único coletivo para chegar ao seu destino final e, dependendo da decisão que pode vir a ser proferida nesse processo, o usuário ter que ter acesso a 2 coletivos para chegar ao seu destino, que talvez hoje um já resolveria o problema. Tá. A próxima pergunta é mais ou menos... a senhora respondeu, mas parece que o rapaz ele quer um valor real. Se as linhas de ônibus que vão para o Alphaville e Jardim Canadá, elas sofrerem alterações... haverá alteração no valor das passagens. Se sim, seria possível calcular uma média que poderia ser acrescido no valor da passagem? Pode ser que Eu acho sim, que calcular as duas, né? Pode ser que sofra, né? Porque vai sofrer Se alteração no percurso, né? Então, se uma pessoa parar, por exemplo, ela para antes do BH Shop, ela não poder mais embarcar e nem desembarcar, então ela vai ter que descer para pegar um outro ônibus. Outro ônibus, Seria isso. Então, seria calcular as 2 passagens? O senhor sabe informar as 2 junto? Qual o valor? Em torno de qual valor? Hein? Na verdade, o valor do metropolitano eu não estou lembrado, não, mas é em torno de R$6, se não me engano. 6 e quanto? 5,60. Da Via Ouro, o Fiat Belcor, que vai até na região das 6 pistas, é R$ 4,05, e o Alphaville e Jardim Canadá são 5,30, se não me engano. Então, nós estamos então falando de em torno de R$12, né? 10 e pouquinho, quase 11. Ou seja, mais um pagamento para o usuário. Só quem sai perdendo nessa história aí vai ser o usuário. Porque, na verdade, o trecho ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno para ter todo esse impacto que, obviamente, quem vai sofrer é os próprios usuários. E com essa mudança, os ônibus passando, se vier, né, a passar por Macacos, alguma região do município de Nova Lima, ela deixa de ser atendida? Se sim, qual a região e como seria esse impacto aos usuários novalimenses? O problema todo é o usuário que fica ali na região do BH Shop, que vai ser o impacto maior vai ser dele, né? Porque o que vai acontecer é o seguinte: na verdade, nós não vamos ter que mudar o itinerário do ônibus, deixar de passar pela região do BH Shop, não. Só que nós não vamos poder embarcar lá. Não podemos embarcar. Entendeu? E aí nós vamos deixar desatendido o usuário que hoje tem a opção de pegar o
o ônibus da Via Ouro ao invés do metropolitano. Vereador Flávio, só Flávio. Pode ficar à vontade. Só um questionamento. Quando o consórcio metropolitano ele propôs essa ação judicial, para quem não entende essa linguagem, ele requereu, a linguagem jurídica que eu me refiro, ele requereu que o juiz deferisse uma tutela, né, uma liminar. Para quem não é do mundo jurídico, né, e não entende esse termo liminar, é quando o juiz manifesta sem ouvir a parte contrária. E esse pedido de liminar que o consórcio metropolitano tinha requerido, logo quando propôs a ação, seria exatamente para impedir a Via Ouro de percorrer esse trecho que está sendo discutido. Essa liminar ela foi indeferida pelo juiz, porque ele não entendeu ali que a parte autora teria preenchido os pressupostos necessários para que houvesse a concessão dessa decisão inicial. Não é mérito, seria só uma decisão a nível de urgência. O juiz entendeu que não tinha ali a urgência para que pudesse impossibilitar a Via Ouro de adentrar esses trechos que estão sendo questionados nessa ação. Assim. A gente tem alguma pessoa interessada em fazer alguma pergunta? E se tiver, ainda está em tempo hábil ainda. Senhor Marcelo? Senhor Marcelo, por gentileza, eu uso o do Rogério. Hein? Usa o sistema de som, vem aqui, por favor. Gente, se tiver mais alguém aí, pode ficar à vontade. Esse ponto, que é do BH Shopping, esse ponto ele pertence ao município de Nova Lima? Não é? Então, tá. É isso que eu queria saber, porque se fosse do município de Nova Lima, nada impediria da própria Via Ouro estar fazendo embarque e desembarque dos usuários do nosso município, né? Mas existe alguma, vamos dizer assim, algum empecilho desse consórcio que ele possa ganhar de não deixar a Via Ouro embarcar os passageiros ali? Bom, igual eu falei, desde o início, o meu entendimento é que não tem o porquê dessa contestação do consórcio metropolitano, porque a lei estadual que rege o transporte, a lei estadual que rege o transporte metropolitano ou intermunicipal, ela só fala que só caracteriza como transporte intermunicipal metropolitano quando você passa de um município para o outro e tem pontos de controle nesses municípios, que é o PC, que é o ponto final, né? Entendeu? Em um município e no outro. Aí caracteriza transporte intermunicipal metropolitano. Não é o que a gente faz. O que a gente faz é o seguinte: a gente passa pelo território de Belo Horizonte, embarca e desembarca, porque isso não é proibido, e vamos voltamos para o nosso mesmo município. A gente só usa esse trecho ali justamente porque não tem outro caminho melhor que atenda ao usuário, né? Mas assim, no nosso entendimento não, mas na verdade quem vai dar a palavra final é o juiz, né? E o juiz pediu, na verdade, um parecer de um perito, né? A gente foi na perícia, né? Acompanhou a perícia, ele fez perguntas, a gente teve a oportunidade também de fazer alguns questionamentos, né? Chama quesitos, né? Exatamente. Chama quesitos, né? E que a gente interpôs lá, mas assim, na verdade vai depender, a palavra final é do juiz, né? Mas a gente está tentando esse convênio lá com a BH Trans, que eu acho que eu acho que eles não poderiam contestar, uma vez que os dois municípios entram num acordo e é uma área conurbada, né? Bem próxima um do outro. Além desses questionamentos todos que o senhor Rogério falou, a gente também, obviamente, né, a Via Ouro está levando ao conhecimento do próprio magistrado todo esse impacto que os usuários vão sofrer caso seja prolatada uma sentença de procedência.
A título só de esclarecimento, é importante deixar claro para os presentes que a Via Ouro, ela não simplesmente, a critério dela, ela embarca e desembarca onde ela quiser. Não. Existe uma ordem de serviço que é emitida pela Prefeitura de Nova Lima, e a Via Ouro ela cumpre a ordem de serviço. Até porque, se ela não cumprir a ordem de serviço, ela é penalizada por isso. A Prefeitura, então, autoriza a Via Ouro? Sim, sim. Sim, não existe, porque se não houvesse autorização, itinerário inicial. se não houvesse autorização do próprio ente, a empresa estaria cometendo uma ilegalidade, entendeu? Mas não, ela cumpre exatamente o que está sendo determinado a ela fazer e o que foi acordado na época no processo licitatório. Desde o edital de licitação que já está definido os itinerários. Né? Obrigado. Mais alguém, gente? O senhor Luiz. O senhor Luiz perdeu uns 30 quilos, hein? Rogério, não tem uma área do território de Nova Lima, nas proximidades do BH Shopping, onde se pode se construir um ponto de ônibus exclusivo para essa demanda, não? Não, porque a divisa do município é mais ou menos o pontilhão ali, né? Entendeu? Passou ali a trincheirazinha, aí tem aquele pontilhão da antiga estrada férrea ali que é a divisa dos dois municípios, né? E aí, assim, naquele trecho ali da Alcinha, né? Que é onde o ônibus, que eles pretendem que o ônibus passe agora, na hora que estiver voltando de Jardim Canadá e Alphaville, naquele trecho não comporta um ponto de ônibus, né? Porque é muito estreito demais, então não comporta ponto de ônibus. E as pessoas também provenientes do BH Shopping, né? Que são esses usuários que seriam prejudicados, eles teriam que caminhar uma distância bem boa para chegar ali, mesmo se tivesse condição de fazer um ponto ali, né? Então, ou seja, quem vai sair prejudicado é só o usuário, no final das contas. Esse país é só o povo, né? Que sai prejudicado. Sobra o povo. Gente, eu vou pedir o pessoal que vai fazer uso da palavra para quando chegar aqui falar o nome e o bairro, por gentileza, porque está sendo gravado. Por favor. Vai usar aí mesmo? Ou quer usar aqui? Gente, pode ficar à vontade mesmo, tá? Aqui é a casa do povo de verdade. Não parece não, mas é. Boa noite a todos, meu nome é Aparecida, moro em Bicalho. A minha pergunta é a seguinte: para quem mora aqui em Nova Lima e trabalha em Jardim Canadá, vai ter que pegar outro ônibus no BH Shopping para poder ir para Jardim Canadá? É isso? Não, para quem embarca aqui aqui em Bicalho ou na área central aqui, não teria esse problema, não. Indo para Jardim Canadá ou Alphaville, porque o ônibus passaria direto, né? Só não poderia embarcar naquela região. Né? Inclusive, já teve caso, está me contando, do ônibus ser autuado porque embarcou passageiro no ponto ali do Extra, que é do outro lado. Né? Seria mais já ou na menos, BR-356. Seria mais ou menos assim, ela sai de Bicalho e você vai no shopping, no BH Shopping. Então, no Extra, fazer compra. Aí, quando o ônibus estiver vindo de Jardim Canadá ou Alphaville em destino a Bicalho, quando você der o sinal, ele não vai parar. Ele não vai parar. Ele não vai parar. Se você for direto no Jardim Canadá, você vai. Ou você não vai poder nem desembarcar caminho, lá. Ele não poderia parar. Né, Rogério? Não vai poder nem desembarcar lá, nem descer. Você vai ter Você vai ter que descer lá em cima, perto da Leroy Merlin, e voltar a pé. Ou então subir para você pegar 11. É mais ou menos assim. Tá bom, obrigada. Mas é importante deixar claro que, por enquanto, não teve nenhuma alteração por enquanto, ainda não. Porque não tem uma decisão meritória do juiz, né? Mas o senhor pode depois vir aqui, pode fazer a pergunta aqui. Não tem problema não. Pode pegar até o caminho ali. Ó. Pode ficar à vontade, meu irmão. Só falar o seu nome e o bairro. Boa noite. Meu nome é Orsini, moro no Cascalho. A minha pergunta é a respeito de qual vai ser a solução mesmo para os usuários que pegam ônibus ali naquele ponto do BH Shopping. Porque eu fui usuário do ônibus do Metropolitano durante 3 anos. Eu tive que pegar 2 ônibus para poder trabalhar em Belo Horizonte. E eu achei a forma mais fácil e ágil de poder estar chegando em Nova Lima, às vezes por outro compromisso, estar pegando o ônibus que eu pegava
que era da responsável era o BH Trans. É o urbano de Belo Horizonte, De Belo e depois Horizonte. o urbano de Nova Lima. Isso. Era a única forma que eu tinha para chegar ao meu local. E eu pegava o de Belo Horizonte até o BH Shop, e do BH Shop pegava outro ônibus para voltar. E muitas vezes, questão de chuva, e também porque, eu posso estar falando até bobagem, mas a empresa da Saritur deixa a desejar em vários pontos para a gente, principalmente na questão de só de já não ter um trocador no ônibus, que isso aí, para mim, já é muita falta de respeito com a gente. Em época de chuva, a gente tem que ficar, às vezes, meia hora esperando, chovendo em cima da gente para poder entrar no ônibus, fora que o ônibus demora para passar. E o único meio que eu tinha, às vezes, de poder chegar mais rápido por compromisso era estar pegando o ônibus da Via Ouro que passava ali no BH Shopping, assim como várias outras pessoas também tinham essa alternativa, além de ser no orçamento, ser um modo mais fácil também, mais barato, Mais porque econômico, o ônibus é muito caro e a gente, mesmo que a gente receba o cartão da empresa, a gente paga por isso. E eu acho que tirar esse ponto da gente, que eu ainda tenho certeza que essa parte ali, eles falam que é de Belo Horizonte, mas durante muito tempo a gente sabe que aquilo ali era da gente, eles estão falando que é deles para poder dar um migué. E o Marcelo falou, essa era a mesma dúvida minha, que para o BH Shopping mesmo ali tem uma parte que fala que é uma área de Nova Lima, então não faz muito sentido, não faz sentido isso aí não. E eu queria saber qual que era a alternativa de quem trabalha e precisa da necessidade de pegar esse ônibus nessa região do BH Shop, se seria obrigado apenas a pegar esse transporte da Saritur, mesmo sendo um usuário novalimense. Se realmente o juiz decidir que a gente não vai poder embarcar, aí realmente a única solução alternativa seria a pessoa pegar o metropolitano, né? Que eu não acho que vai ser decisão do juiz. Sinceramente, eu acho que não vai ser, não. Pelo parecer já inicial do perito lá, que ele colocou, eu não acredito, não. Né? Porque, a princípio, pelo que vocês disseram, a solução seria mudar o trajeto de Macacos. Mas isso iria atender apenas o pessoal do Jardim Canadá, Alphaville? Na verdade é o seguinte, nós não cogitamos dessa opção, não. Isso aí foi cogitado pelo pessoal do consórcio metropolitano, na ação, eles é que colocaram isso, que a gente deveria passar por Macacos dentro do município de Nova Lima, mas não tem, né? Isso, na verdade, sem cabimento. O próprio perito, ele manifesta no laudo dele que haveria uma alternativa para que não houvesse essa invasão, entendeu? E a alternativa que o próprio perito apresentou no laudo seria adentrar ao distrito de Macacos em relação a essas duas linhas. Mas ele deixa claro também, ao concluir o laudo dele, de todo o prejuízo que os próprios usuários sofrerão com isso, entendeu? Mas que haveria uma outra alternativa que seria essa. Por gentileza, fala o nome e o bairro que o senhor reside. Meu nome é Rogério Lopes, tá? Moro na Nossa Senhora de Fátima, bairro Nossa Senhora de Fátima. Eu gostaria de saber o seguinte, tá bom? E o direito da gente de ir e vir? Por que eles decidem e o povo não fica sabendo, o povo não está sabendo como é que vai ser o procedimento? Vamos continuar pagando caro, vamos continuar pagando caro. Mas e o direito nosso de ir e vir? E a escolha nossa, como que fica? Do povo, né? Vou falar no âmbito jurídico. É óbvio que essas questões todas, senhor Rogério, ela vai ser avaliada pelo próprio magistrado. A grosso modo, o que o consórcio metropolitano diz é que esses pontos que estão sendo questionados das linhas da Via Ouro, ela estaria roubando passageiros que seriam dela, Saritur, entendeu? Mas é lógico que essas questões do prejuízo que isso pode acarretar ao usuário vai ser pesada pelo magistrado, tanto que está sendo feito, estão sendo realizadas perícias. Nós já fizemos duas perícias, se não me engano. Nós solicitamos uma terceira perícia, exatamente para que o perito avalie esse impacto das linhas da Via Ouro, como foi questionado, né, pelo rapaz, que eu esqueci o nome, desculpe.
em relação a valor efetivo de acréscimo nas passagens, o tempo médio, né, das viagens, o número efetivo de passageiros que vão ser prejudicados, entendeu? E uma questão que é importante deixar clara aqui também é que tanto a Via Ouro, né, na questão de estar cumprindo a ordem que é emitida pelo próprio município, e o município de Nova Lima, a gente tem feito em conjunto, né, o que a gente pode, exatamente para mostrar e tentar sensibilizar o magistrado todas essas questões que o senhor está pontuando na tribuna, exatamente para que não acarrete nenhum prejuízo para vocês. Mesmo a Via Ouro sendo cumpridora da ordem de serviço, a gente está tentando sensibilizar o magistrado nas nossas manifestações, entendeu? Mais alguém, gente? Se tiver, pode ficar à vontade, hein? Rogério. Audiência pública boa é assim, né, Rogério? Todo mundo participando, perguntando. E se me permite, tá? Estou falando, senhor Rogério, só para completar o raciocínio, aí eu vou fugir um pouco da questão da minha atuação, que é a jurídica, e aí eu acho que os próprios usuários e a população, ela não pode se manter inerte, ela não pode se manter calada, não pode aceitar. Se realmente é algo que possa vir a afetar de forma considerável os usuários dessas linhas, é importante que haja aí um movimento aí dos próprios usuários, da própria população, entendeu? Por isso que nós questionamos, né, em relação ao prejuízo efetivo que cada usuário teria se houvesse essa alteração, entendeu? Todo esse impacto. Mas é importante também que as pessoas não fiquem tão passivas em relação ao que pode vir a acontecer, entendeu? Bom, gente, eu estou contando aqui, hoje a gente é 40 pessoas sentadas aí. Mas, para tornar uma rede forte, porque eu estou recebendo aqui mensagem aqui, eu não vou ler as mensagens, porque eu acho que as pessoas deveriam estar sentadas aqui, para mandar as perguntas, né? Porque senão fica muito fácil. Mas vocês podem, hoje à noite, nas suas casas, né, virar 50 mil, 80 mil nas redes sociais, dizendo que podemos perder o direito do embarque e desembarque no BH Shopping nas linhas que liguem. Nova Lima, Jardim Canadá, Nova Lima, Alphaville e Nova Lima, Água Limpa, né, Rogério? Então, vocês podem, hoje à noite, transformar em 100 mil pessoas. E a nossa ata ela vai ser feita, assinada por todos, e vamos também mandar para o Poder Judiciário, que nós estamos atentos, né? As pessoas estão atentas a esse tipo de coisa. Porque as pessoas que têm carro não estão preocupadas, né? Mas quem depende do coletivo, que é o povão mesmo, esse vai sofrer um prejuízo tamanho. Eu vou dar as considerações finais para o senhor Rogério, por gentileza, se tiver alguma colocação que quiser fazer. Na verdade, assim, a gente não entende o porquê dessa ação do consórcio metropolitano contra a prefeitura e contra a Via Ouro, e não ter movido a mesma ação contra a BH Trans, né? Uma vez que a BH Trans sai também do município de Belo Horizonte e adentra o município de Nova Lima, né? Então, seria o caso deles também abrirem uma ação contra a BH Trans para poder parar os ônibus ali no BH Shop e as pessoas teriam que subir a pé ou pegar um metropolitano para chegar até Nova Lima, né? O pessoal que vem de Belo Horizonte, e é muita gente que trabalha ali na região das 6 pistas ali. Então, realmente, a gente não entende. Então, é até por isso que a gente propôs que pode ser até o próximo passo que eles vão dar, né? Uhum. A partir do momento que eles ganharem essa ação na Justiça, que eles possam vir ganhar, eles entrarem também com ação contra a BH Trans para que pare também de entrar no município de Nova Lima. E por isso é que a gente está tentando esse convênio aí com a BH Trans. Entendi. Tá? Uhum. Passar para a doutora Karina, a representante da Via Ouro, para as considerações finais dela. Agradecer novamente a oportunidade de estar aqui manifestando.
agradecer a presença, né, de todos que estão aqui. As minhas considerações finais seria ressaltar o que eu falei há pouco, né, em relação a essa questão, se a própria população se sente prejudicada, não ficar passiva em relação a isso. Realmente questionar ou lutar pelo próprio direito que é de vocês, aí, se caso realmente estejam se sentindo lesados em relação a isso. E, em nome da Via Ouro em nome do jurídico da empresa, nós vamos fazer o possível para que essa sentença seja julgada improcedente. Ressalto também que a gente tem levado ao conhecimento do judiciário essas questões que poderá afetar os usuários, tanto que nós requeremos uma nova perícia, que fosse realizada uma nova perícia in loco, para saber o número exato ou estimado de pessoas que poderão sofrer aí um certo impacto caso os pedidos dessa ação sejam julgados procedentes. Então, o que eu tenho a dizer nas minhas considerações finais é que a empresa não vai eximir de fazer o possível para que seja julgado improcedente o pedido do consórcio metropolitano nessa ação judicial. Muito obrigada. Tá. Bom, gente, antes do nosso encerramento, o meu papel enquanto vereador, legislador, eu estou aqui hoje realizando e fazendo ele. Como sempre eu fiz e vou continuar fazendo, né? Através do nosso mandato. Nosso mandato é um mandato popular, um mandato aberto à população. E é por isso que a gente está hoje preocupado com o nosso povo, que é o embarque e desembarque no BH Shopping. Eu vou pedir, a gente vai fazer a impressão da ata, e ela deveria ser assinada por nós aqui, mas eu vou pedir para as pessoas que estão aqui perder mais 5 minutos, e todos vocês assinar essa ata, para que essa ata vá com mais força, por gentileza. E eu vou agradecer a todos os servidores, agradecer a comunicação, tá, pelo belo trabalho realizado, né, pela nossa secretária, por todos vocês, pela TV Banqueta, né, aqueles que nos assistem, a cada um de vocês que ganharam o tempo de vocês em vir aqui hoje, preocupado com a nossa população. Agradecemos a todos os servidores, entidades, autoridades, que nos honraram com a sua presença. Muito obrigado, em nome de Deus, declaramos encerrada a audiência pública. E as pessoas esperam 5 minutos só para assinar a ata, rapidinho.